Boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou João Berezutti e esse é o Bate-Papo com o João. Hoje o assunto é constelação familiar. E para falar de constelação familiar, eu tive que trazer alguém que conhece muito desse assunto para falar com a gente. E está aqui com a gente a Cíntia Brandolini, é isso? Cíntia Isso. Brandolini, ela é terapeuta, ela é um monte de coisa, ela vai se apresentar aqui para vocês. Conheço ela já há algum tempo, sabe tudo desse tema e vai explicar um pouquinho para vocês aí. Agradeço quem está no ar agora, agradeço quem vai assistir a gente depois do vídeo gravado. Vocês fiquem à vontade para poder colocar perguntas aí no nosso chat, para que a Cíntia consiga nos responder e elucidar sobre essas informações. E, Cíntia, mais um recado. Não deixe de curtir o vídeo, compartilha, né? Se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Cíntia, o palco é seu, se apresente, moça. Boa noite, Juan. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Cíntia Brandolini, como o Juan falou. Eu sou oraculista, terapeuta integrativa e consteladora sistêmica. Então, eu trabalho com bastante, trabalho com energia, trabalho com física quântica e tenho um consultório aqui em Perdizes, atendo online, atendo no consultório. E a constelação sistêmica é algo que veio transformar a minha vida. Então, eu gosto muito de trabalhar com a constelação. Eu atendo bastante pessoas com a constelação sistêmica. E, além de tudo, né, como foi uma terapia transformadora na minha vida, eu acredito que ela possa transformar a vida de muita gente. Então, é isso daí. Eu comecei com o tarô, né? Tarô cigano, na verdade, comecei com as cartas e tudo foi evoluindo até chegar aqui como terapeuta e Muito bom. trabalhar com várias técnicas, né? Você acabou de colocar que ela transformou a sua vida. Como é que Isso. você chegou na constelação? O que, que ela fez em você? Como a constelação te tocou para você chegar num momento e falar assim, não, eu vou aprender isso, vou trabalhar com isso para ajudar as pessoas? Eu, eu conheci a constelação em 2007. Eu fui fazer um trabalho terapêutico com uma moça chamada Regina, e ela me apresentou a constelação sistêmica. E a constelação é algo que acontece na alma, é algo que acontece, vamos dizer, não na nossa mente, ela acontece na nossa alma. E aquilo me encantou, porque é como se ela soubesse coisas de mim, ou trouxesse informações sobre mim, que eu sentia a verdade naquilo. E como eu tenho esse lado sensitivo, fez muito sentido, foi muito verdade na minha vida. E desde então eu quis fazer o curso de constelação, porque eu sentia que ali tinha muita ressonância comigo, né? Quando chegou, eu tentei fazer o curso umas 2 vezes, num lugar, e não rolou, não teve afinidade. Aí, quando foi 2016, eu encontrei a Mônica, e a Mônica, eu não tinha condição financeira de fazer a constelação naquele momento, mas eu falei assim: eu não tenho nada a perder, eu achei legal a chamada, sabe aquela coisa de vó? Aí eu falei: Mônica, eu queria fazer a constelação, mas não tenho nem como pagar esse valor, podemos fazer um combinado diferente? E assim foi, e eu comecei a cursar a constelação. E a constelação faz com que, de fato, a gente sinta a vida de uma forma mais leve. Então, eu sempre trabalhei com essa parte, desde os meus 18, 20 anos, eu trabalho com baralho, com essa coisa de olhar para a vida através do espírito, do sentir, mas foi através da constelação que, além de falar sobre isso, eu realmente vivi isso. Então, confiar na vida, acreditar que tudo está certo do jeito que está, me trouxe uma transformação. Hoje eu vivo muito mais leve, apesar das minhas dificuldades, né? Então, quando eu fui estudar a constelação, o primeiro passo da constelação é uma grande transformação interna. E essa transformação interna faz com que a gente deixe um pouco de julgar, né? Esse eu acho que é o aprendizado mais difícil, né? O não julgar.
certeza. Né? Nem ao outro e nem a gente. Não julgar nem a nós mesmos. Nem né? nós mesmos, né? Eu acho que é o primeiro passo, né? Sair dessa coisa do julgamento, do controle, né? E eu sou extremamente controladora, então foi um divisor de águas, e isso vem a cada vez que eu entro para fazer uma constelação, né? Como constelador, hoje em dia, eu sinto aquele frio na barriga, eu sinto aquela entrega, né? Eu me coloco inteiramente à disposição do campo da pessoa para a qual eu estou atuando ali, e a cada constelação eu vou respeitando mais o não julgamento, o não controle, a não crítica, né? Nem comigo e nem com o outro. Então foi uma transformação, ficou mais leve a minha vida. Que bom, que bom, que bom que você encontrou isso. Agora, assim, tem muita gente que vai escutar esse vídeo e ainda não se situou no que realmente é constelação. Então, sim, a gente não colocar toda a informação de uma vez, vamos por partes, né? Explica o que é a constelação, né? Como é que ela atua, né? E como é que funciona. O que é constelação? Porque constelação é uma reza, constelação é um encontro, constelação é uma terapia. Como é que isso acontece? Eu nunca fiz constelação e eu estou interessado em fazer, mas como é que isso acontece? Qual que é o movimento? Muito perspicaz essa sua pergunta, porque quando a gente fala em constelação sistêmica, a gente já atribui isso à astrologia, aos astros e tudo mais, né? E não tem nada a ver. Bert Hellinger, ele difundiu a constelação sistêmica, e ele era muito bom do trabalho dele, mas para dar nomes, realmente, ele deixava essa dúvida, né? A constelação, ela parte do princípio de que todos têm direito a pertencer. Então, imagine uma constelação. Vou falar do signo mais lindo do zodíaco, que é Leão, né? A constelação de Leão. Se a gente tira uma estrelinha da constelação, aquilo deixa de ser a constelação de Leão. Então, constelação nesse sentido. Por que sistêmica? Nós nascemos, né, no sistema familiar. Todos nós viemos de um sistema familiar. Então, às vezes me perguntam, é constelação sistêmica ou familiar? É constelação sistêmica familiar. Porque o primeiro sistema da onde viemos é o familiar. Mas nós podemos atuar com outros sistemas, como um trabalho. O trabalho é uma constelação administrativa, a constelação hoje é usada no direito, temos a constelação pedagógica, né? Então, cada sistema. Então, essa constelação significa o quê? Se tirar uma estrelinha, deixa de ser uma constelação. Então, Bert Hellinger, ele era um missionário alemão, ele começou a observar isso, ele passou um tempo na África, e ele começou a observar que algumas situações de algumas tribos se repetiam dentro daquela tribo. Então, por exemplo, numa família onde uma mulher a bisavó foi abandonada, a avó foi abandonada, a filha foi abandonada e a neta já não quis mais se relacionar. Um exemplo, né? Então ele começou a perceber que havia um padrão, e esse padrão, ele entendeu que esse padrão se repetia pela epigenética. Então, o que acontece? Nós temos a nossa genética, que nos traz nosso corpo físico. Nessa genética, necessariamente, nós não somos metade papai, metade mamãe, mas na epigenética nós somos. Então, para a constelação familiar, nós somos 50% papai, 50% mamãe, conhecendo ou não os nossos pais biológicos. E nós trazemos nessa epigenética um gene de aproximadamente 800 anos. Então, imagina que nem o Brasil tem 800 anos, né? Então, a gente tem um gene aí, uma repetição energética aqui de alguém de 800 anos atrás, mais ou menos, né? E a gente pode vir repetindo esse padrão, e esse padrão pode ser repetido de geração em geração. Então, ao fazer a constelação sistêmica, a pessoa me procura, ela fala, eu quero fazer uma constelação. Essa constelação ela pode ser feita presencial ou online, ela pode ser feita individual ou em grupo. Quando ela diz para mim assim, eu quero fazer uma constelação, ela me dá a senha do Wi-Fi
do campo morfogênico ou morfogenético dela. O que é esse campo? Esse campo é onde contém toda a história da minha ancestralidade. E é como se fosse um telefone mesmo, sabe, Juan? A gente, quando manda um WhatsApp, a gente não enxerga as letrinhas indo, né? Mas a mensagem chega. É mais ou menos o acesso aos registros acásticos ou... Aos registros ancestrais daquela pessoa, de toda a ancestralidade. Então, ela me dá essa chave e eu, como um instrumento, me coloco a serviço desse campo. E eu vou enxergar a história ali, aonde tem o primeiro movimento de desequilíbrio que pode estar impactuando esse momento a vida da pessoa. Ô, Cíntia, eu não quero te cortar, mas só para fazer uma pergunta. Então, você solicita, a pessoa te dá essa chave. Então, a constelação ela não pode ser feita sem autorização da pessoa que quer constelar. Eu não posso fazer uma constelação para alguém que não deu permissão ou que não sabe que isso está acontecendo. Até pela ética, né? A gente que trabalha com terapeuta integrativa, a pessoa ela tem que estar ali, porque é um trabalho na alma da pessoa. E o que acontece na constelação? Ela vai ver esses movimentos ancestrais de fora. Ela vai assistir aqueles movimentos, ela vai sentir aqueles movimentos. Nem sempre esses movimentos podem trazer uma história feliz, vamos dizer assim, não é o final da Cinderela, né? Que um momento... Mas ela vai ver de fora e perante a verdade ela se posiciona. E tudo isso é baseado em 3 grandes leis, Juan. Eu tenho uma professora, né, que ela também dizia assim, ó, essas leis elas existem. É mais fácil a gente já começar a aceitá-las do que sofrer por elas lá na frente. É igual a lei da gravidade. Quando a gente estudou na escola, a gente achava que não existia, mas faz lá seus 40 anos para ver se ela não existe mesmo, né? Tudo cai. E essas leis são iguais. Então, assim, a primeira lei, né? Deixa eu só voltar um pouquinho. As constelações, elas são feitas através do amor amadurecido. Então, ela é uma cura que acontece através de um amor que amadureceu, tá? A constelação, ela tem por princípio que a gente tem que olhar a nossa vida daqui para frente, que o passado, ele nos trouxe até aqui. Tudo que nos trouxe até aqui foi importante para a nossa vida. E daqui para frente a gente pode fazer diferente. Por isso que quando a gente faz a constelação, a pessoa vê de fora situações do passado, e pode ser um passado bem antigo, onde ela tem essa energia dentro dela da ancestralidade, mas daqui para frente ela pode fazer diferente. Baseado nessas... Pode falar. Só uma pergunta, quando você fala do passado, você está falando da ancestralidade pai, avô, bisavô, avó, ou também está relacionado a isso as suas reencarnações, as suas vidas passadas? Boa pergunta. Bert Hellinger não fala muito sobre reencarnação. Sophie Hellinger, que é a mulher dele, já fala. Eu já tive 4 casos onde nós retomamos algumas vidas, mas não é uma coisa assim tão comum, tá? É mais, quando a gente entra na constelação, a gente observa mais um amor infantilizado que nos prende a essa ancestralidade. Então, é como se fosse aquelas maldições de família. Um fez, o outro fez, o outro fez. Sinceramente, eu tive 4 casos que, na verdade, a gente voltou para uma vida e era uma questão da pessoa para trazer ela para o momento do aqui e do agora. Mas é possível, assim como eu já tive constelações que a gente teve os ancestrais de outra constelação, multidimensionais, né? Mas dentro daquilo que a gente entende que Bert Hellinger passa, a gente trabalha com ancestralidade. Mas foi muito oportuna a sua pergunta, que isso pode acontecer. Mas numa constelação normal, 3 leis têm que ser obedecidas. A primeira é a do pertencimento. Todo mundo tem direito a pertencer a uma família. Por isso aquela história da estrelinha e da constelação. Então, assim, se eu tiro uma estrelinha, já não é mais uma constelação. Se uma pessoa é excluída do meu sistema familiar, aquela minha família já está em desequilíbrio e já vai trazer algum problema para algum descendente. Às vezes não traz para mim, mas para o meu filho ou para o meu neto pode trazer, tá?
Então, aquela tia prostituta, aquele primo assassino, eles fazem parte da família. Bom, a gente exclui gente até hoje, né? Hoje, onde todo mundo respeita todo mundo, a gente tem sempre aquela tia que a gente não quer falar o nome, aquele primo que ninguém conhece. Toda exclusão traz um problema no sistema, ok? Essa é a primeira lei. A segunda é da hierarquia. O mais velho tem mais força do que o mais novo. Então, papai e mamãe são maiores do que nós. Aí a gente vai crescendo, a gente acha, mas meu pai tinha que ter feito isso, minha mãe tinha que ter feito aquilo. A gente está julgando papai e mamãe. A gente se acha maior. Quando a gente se acha maior, a gente já deu aí um bug no sistema, porque o meu lugar é de menor. Em questão de hierarquia, hoje é muito visto a hierarquia dos irmãos. O irmão mais velho tem mais força dentro do sistema do que o irmão mais novo. E se a gente for ver, muitos irmãos mais novos querem mandar na família toda, né? E às vezes, até pela lei do pertencimento, existem muitos abortos. São crianças que não entraram na família, mas elas fazem parte da família. Então, elas têm que ser incluídas. Então, às vezes, a pessoa acha que é o irmão mais velho e ele não é o mais velho. Ele não pode ser criado como o mais velho, senão isso vai dar problema no sistema. Quem é mais velho é o irmão que não nasceu. Porque na constelação, Juan, não existe vivo ou morto, não existe, como é que fala, ex-marido e ex-mulher, não existe nada disso, porque é na alma. Então, o que foi e o que é, continua existindo, né? Por isso, não julgamento. Então, a gente tem que incluir todos os abortos. Agora, imagina, né? Se a gente tem um gene de 800 anos atrás... Meu Deus! Quanta gente aí foi excluída, né? A gente nem sabe. E como é que faz? Eu não sei, não conheço, né? Eu sei que aconteceu, mas aí como é que a constelação trata isso? Aparece? Aparece. E aí nós incluímos no coração daquela pessoa esse irmão, esse filho, crianças que foram abortadas lá atrás, através de falas, através de falas da PNL. Muito bom. E a Márcia colocou aqui uma coisa importante, quando você falou dos pais, né, que a gente julga papai e mamãe, né? Só que eles ensinaram a gente aquilo que eles sabiam, aquilo que eles podiam dar. Né? Se hoje a gente sabe mais, que bom, evoluímos, né? Mas no tempo deles, é o que eles sabiam. É isso aí. Muito bom. E assim, né? O que eles passaram para a gente estar aqui, né? O que eles passaram? Imagina os nossos bisavós. Como era o mundo naquela época? E a gente está aqui hoje, né? E a terceira lei, só deixa eu terminar, as leis daí a gente fala sobre isso um pouquinho. A terceira lei é o equilíbrio entre dar e tomar. Antes a gente falava dar e receber, mas receber fica uma coisa meio dúbia. Tomar é aceitar do jeito que é. Então, eu preciso ter um equilíbrio nisso. Então, esse equilíbrio, a gente fala entre iguais, equilíbrio entre os amigos, equilíbrio entre o parceiro, né, de vida, ou a parceira de vida. Esse equilíbrio é assim, eu dou amor, o outro me dá amor e um beijo. Eu dou amor, um beijo e um abraço, e assim a gente vai caminhando. No lado negativo, que não existe bom e ruim também na constelação, mesma coisa. Fui traído, não preciso ir para vingança. Durmo uma semana de calça jeans. E assim a relação vai caminhando. A única relação que nós não temos esse equilíbrio é com os nossos pais. Aí respondendo, porque eles nos deram o que eles podiam e eles nos deram uma coisa que jamais nós vamos poder retribuir na mesma intensidade, porque eles nos deram a vida. Com certeza. Então, é sempre os pais dando para os filhos, porque eles nos deram a vida. Agora, o que eu fiz da minha vida, a responsabilidade é minha, né? Escolhas, né? São as minhas escolhas, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, mas teve fulana que foi deixada na maternidade, teve os pais adotivos, né? Sem julgamento. Às vezes, por um grande amor, ela foi deixada, e aí ela foi criada e está aqui. Então, se a gente está aqui, né? Se eu e você estamos aqui, e as pessoas que estão nos vendo ou vão nos ver,
a nossa vida já deu certo, já deu tudo certo. É sobre isso, né? Exatamente, E os exatamente. nossos pais, eles, assim como a gente, como pai e mãe, também é interessante a gente falar isso, quem for papai e mamãe aqui, a gente dá aquilo que a gente pode. Então, essa história de, será que. Deixa eu perguntar para o meu filho se eu estou dando o suficiente. Não, ele é menor e a gente é maior. A gente está dando aquilo que a gente sabe, que a gente pode para eles, né? E também quando a gente começa a dar demais para um filho que já é adulto, a gente, no fundo, ou ter muito medo que aquele filho cresça, né? A gente, no fundo, não quer mais se preocupar com ele. Então, Bert Hellinger diz que a gente não deve se preocupar aí com o filho mais velho. Então, baseado nessas 3 leis, a pessoa me procura e aí eu posso fazer uma constelação com um grupo onde outras pessoas são representantes, ou uma constelação com bonecos, onde os bonequinhos são representantes da história da pessoa, né? E eu digo sempre para quem vai de representante nas constelações, quando a gente é representante numa constelação, aquele campo reverbera em mim de alguma forma. Então, é como se as pessoas certas estivessem naquela constelação para serem representantes, sabe? E elas são como se fossem marionetes daquele campo, elas também estão a serviço daquele campo. E as histórias vão acontecendo. A dificuldade do constelador é sair de si e enxergar o que está acontecendo ali sem julgamento, perceber qual dessas leis aí que foi mudada ou que está dando problema, e através de palavras de cura, que são palavras de PNL, organizando isso, para que aquela pessoa enxergue de fora e possa dar um passo a mais em relação à situação. Não sei se ficou claro. Não ficou, ficou. A Márcia colocou aqui uma pergunta que fala: quando você exclui uma pessoa da família, isso é ruim por quê? Né? Posso tentar responder aqui? É porque Pode. a estrelinha desorganizou, é isso? Pode. É. Porque a Então, gente, a gente só é um A gente só é um sistema se todos que fizerem parte desse sistema estiverem incluídos. É como a minha vida, não adianta eu querer excluir uma parte da. Eu sou um sistema, você é um sistema também. Se eu excluir os meus 5 anos que não foram bons para mim, a minha vida não flui, porque eu sou, ele faz parte da minha jornada. Então, a gente. Essa parte da exclusão e a lei do pertencimento é uma das mais fortes. É pela lei do pertencimento que a gente tem um amor infantilizado. Para querer pertencer a um grupo ou à família, a gente acaba gerando doenças em nós mesmos. Toda família tem um grupo da família hoje em dia no WhatsApp. tem. Só que nesse grupo da família tem um grupo de quem tem diabetes. Mas eu não tenho diabetes. E aí aí eu desenvolvo diabetes para poder participar desse grupo. Isso é mais usual, é mais corriqueiro do que a gente imagina. Então, quando uma pessoa ela é excluída, alguém que nasceu depois, pode ser depois de 3 anos, depois de 10 anos, depois de meio século, nasce ou vendo a vida com o olhar daquela pessoa que foi ancestral, ou vendo que falta alguma coisa. O que falta é esse excluído. E aí a vida dessa pessoa não vai para frente, porque ela começa a olhar para trás. E olhar para trás é olhar para a morte. Aí ela não consegue desenrolar. É onde acontecem as maldições familiares. A Entendi. gente olha, as pessoas nascem olhando para os excluídos. Entendi. Agora, me explica uma coisa. A gente tem que não deixar eles excluídos, né? Como a Marcelina colocou aqui, né? A gente não precisa conviver com eles, mas a gente precisa perdoar eles e amá-los, né? E pronto, eles fazem parte do nosso sistema, né? Isso, Mas quando assim, eu faço parte de um sistema onde tem toda essa minha herança, essa minha família, né? E aí pensa que um dos meus, né, dos parentes que eu tenho foi uma pessoa excluída, né?
ele precisa que todos tragam de volta, ou o fato do João trazer ele de volta já vai trazer uma melhora para a vida do João e começar a melhorar a vida dos outros, ou precisa fazer essa conscientização total aí da turma? É muito além do que conscientizar, isso vem na alma. Sempre vai ter a ovelha negra da família, sempre vai ter alguém que está vendo que tem alguma coisa encrespada na família e vai estar querendo cuidar disso de alguma forma. E chegou através da constelação. Então, vamos supor que o João chegou aqui na constelação. Então, o João vai olhar para esse excluído, vai trazer esse excluído. Vamos supor que esse excluído ele era da era medieval. Então, existem várias pessoas aqui que podem ter sofrido a mesma coisa que o João, mas não tenham cuidado disso. Então, é como se você cuidando disso agora, todas as pessoas da família, desde aqui, elas passam por um processo de cura. Ai, que interessante, bacana. Porque se você acaba ajudando, você fazendo o seu papel, você acaba ajudando todos os que estão dentro desse circuito, desse sistema. É como se fosse assim, tem o DNA, né, e tem os genes, que lembra da cadeia do DNA? Então, vamos colocar que fosse assim também, energeticamente falando. Quando você faz uma constelação, você encapa uma partinha do DNA para que aquilo não se repita mais. Aí vamos supor que você tem um filho, o dele também já ficou encapado. Vamos supor que seu filho ainda não nasceu. Se ele nascer, ele já nasce sem aquele DNA de repetição. Entendi. Só por ter incluído uma pessoa. Você falou muito do perdão. Bert Hellinger diz que nós não... Quando a gente diz que perdoa alguém, a gente se coloca no papel de arrogância. Porque, na verdade, se não julgamos, não precisamos perdoar, né? Fizemos o que podíamos. A gente sente muito e sente a responsabilidade pelo que fazemos. Mas quando a gente inclui alguém, a gente aceita aquela pessoa, toma, muito mais do que aceitar. Tomar é trazer a pessoa para dentro de mim do jeito que ela é. Isso necessariamente não precisa ter a convivência. Porque vamos supor, a gente diz assim, quem não toma a mãe não vai ter dinheiro na vida. E quem não toma o pai não consegue manter o dinheiro na vida. Isso daí é chamada direta no Instagram. Mas como é que eu vou tomar uma mãe narcisista ou uma mãe que me espanca? É entender que papai e mamãe são táxis de Deus. Tomar significa entender que eu vim do óvulo e vim daquele espermatozoide. Eu não preciso necessariamente conviver com eles, mas eu preciso tomar. Eu tenho que entender que metade de mim é papai e metade de mim é mamãe. Por quê? Se eu tomo só o meu pai, por lealdade, a minha alma não consegue tomar a minha mãe. E aí eu fico na falta. E o que acontece na falta? Eu deprimo, porque depressão é falta. Isso tudo é na alma. Então, às vezes, é difícil de entender, porque como é na alma, é no sentir, né? Só que é eficaz o tratamento, exatamente por ser na alma. E eu estava falando do pertencimento, às vezes, para a gente querer pertencer a uma família ou a um grupo, a gente tem um amor infantilizado. Então, o papai e a mamãe ficam doentes, a nossa alma, não é a nossa mente, fala assim, então eu vou ficar doente, eu prefiro eu morrer em vez do meu pai, eu morrer em vez da minha mãe, porque a gente quer ser o salvador do papai e da mamãe. E, na verdade, a gente, dentro da constelação, a gente precisa aprender a respeitar o destino de cada um, né? E, às vezes, não. A gente pode ser adulto, mas ter esse amor, essa carência, buscar o que papai e mamãe não deram para a gente busca no namorado, busca no trabalho, né? Então, resumidamente, na constelação, a gente só tem força no nosso lugar. E a gente tem que estar, né, no nosso lugar aqui, nesse momento que a gente está vivendo. E às vezes a gente está vivendo olhando lá para aquele ancestral que foi excluído. Então eu não consigo conduzir minha vida aqui, e eu vou repetindo o padrão. Isso é muito claro naquele filme da Disney, o Viva la Vida. A vida é uma festa. É muito claro, né? Né?
Isso. Ele vai para o mundo dos mortos, e daí a vida, inclusive dos familiares, fica muito parada ali nos sapateiros, né? Que são sapateiros. E ele quer cantar. Então ele passa, ele volta lá atrás e ele cura lá atrás, e todo mundo aqui se cura. Né? É bem interessante. Eu vou falar que eu tive uma experiência com a Cíntia fazendo constelação. Aqui só um parênteses aqui. O João, ele trabalha com espiritualidade também há mais de 30 anos, né? Para quem não me conhece, eu trabalho com espiritualidade há mais de 30 anos, né? E assim, eu já vivi de muita coisa dentro da espiritualidade, né? E dentro a minha religião, meu pai me deu, né, me trouxe aí de herança a Umbanda, né? Que foi a minha religião base, né? Eu aprendi a partir da Umbanda a trabalhar a minha espiritualidade. Uhum. Hoje eu tenho a Umbanda numa caixinha lotada de carinho e amor, mas eu entendo que a gente tem que ser espiritualista, né? Que a gente tem que estar desamarrado das cordas das religiões que nos prendem, né? Mas por que eu estou falando isso? Então, eu já passei por vários processos, né? Quem trabalha na Umbanda incorpora, você faz vários trabalhos, né? E eu nunca tinha feito constelação na vida, não tinha participado. E uma vez eu fui visitar a Cíntia, Sim. numa constelação, e no meio do processo a Cíntia me pediu para participar lá. Só que eu não sabia. Representante. Exatamente. Inclusive, depois eu quero que você explique esses papéis. Né? E ela me colocou lá como representante. Eu falei para ela assim, mas eu não sei nada, não entendo nada. Ela falou, não, é ótimo que seja assim. Eu vou falar para vocês. 30 anos de bagagem dentro da espiritualidade, eu nunca senti um negócio igual aquilo lá. Aquilo lá pega você no seu campo energético, ele te carrega a alma como se ele tomasse você ali. E assim, não é uma incorporação, não é nada, mas ele toma você. A coisa acontece de um jeito que eu falei assim: olha, eu passei por tudo, mas por isso foi a primeira vez. A sensação, e é um negócio gostoso, né? Você sente bem fazendo, né? Sim. E a sensação é muito boa, né? Mas assim, é uma coisa muito forte, muito forte. Então, Cintia, explica esses papéis, explica esse campo aí que você trabalha, porque é um negócio fora do comum. Quem nunca participou não sabe, não consegue opinar. Você precisa participar para poder entender o que é isso. Eu, na hora que eu entrei lá, pisei, a hora que ela tem uma linha ali, a hora que eu pisei dentro, minha boca travou, não conseguia falar. Sabe aquele filme do Matrix? Eu fiquei exatamente assim. Eu falei assim, não é possível o que está acontecendo comigo. É muito forte. Eu já tive um representante que pariu, né? Então ele sentia a dor da contração, né? Mas assim, quando a gente se coloca, a constelação em grupo, ela pode ser feita em qualquer lugar. A gente pode pegar uma sala, eu só preciso de cadeiras para que as pessoas fiquem confortáveis. E as pessoas que vão representar a história de quem está assistindo, porque quem vai ser constelado não faz movimento algum, simplesmente senta e vai ver o que está acontecendo, né? E aí algumas pessoas são chamadas primeiramente pela pessoa que vai ser constelada para ser representante. E foi o que eu falei anteriormente. O representante, minha professora não gostava que eu usava essa frase, mas eu gosto bastante de usar, que é isso mesmo. Ela vai ser marionete desse campo. Então, a gente vai estar num campo morfogenético que contém toda a história epigenética daquela pessoa, todos os entraves daquela pessoa até ela chegar aqui, mas vai me trazer principalmente como é que fala? A coisa mais importante daquele momento que está impedindo ela de seguir. E ela escolheu, por exemplo, 2 pessoas, uma para ser o medo e uma para ser ela. E ela coloca essas 2 pessoas no meio da sala. Essas pessoas, elas não sabem, pelo menos eu constelo sem os representantes. Os representantes não sabem o que papel que eles estão desempenhando, né? E ali a pessoa, por exemplo, ela representa o medo, ela já entra assim, ó. A hora que ela pisa, aquilo lá toma conta. Ela é derrubada. Ela é derrubada. A pessoa que ela entra morta, ela já entra no chão, né? Então, assim, é forte, porque as pessoas que estão ali,
no grupo, elas estão entregues a esse sistema. Por isso que não dá para ter ego e julgamento, porque a gente nem sabe o que a gente está representando. E aí a história é mostrada para o constelador, né? Através do quê? O representante ele vai chegar para mim, através da expressão do corpo dele, eu também já vou ver. Ele vai chegar para mim e vai me falar palavras, sentimentos, o que está acontecendo com ele naquele momento. Ele vai falar para eu que estou constelando. E eu vou observar isso de fora. Eu vou olhar de fora para conseguir também, humildemente, em relação a esse campo, entender o que está acontecendo ali e fazer as frases de cura. Aí as pessoas elas vão, tem pessoas que querem ser incluídas que até agora não morreram, por exemplo, então a gente vai dar uma morte para aquela pessoa, vai incluir aquela pessoa. Tem muito bebê que nem a mulher sabia que estava grávida, porque às vezes a mulher tem um aborto espontâneo, mas aquela pessoa quer pertencer, aparece ali. Então, é muito forte. Por isso que eu digo assim, quando a gente pode dar algumas terapias de presente, mas a constelação, na minha visão, eu acredito que a pessoa tem que fazer por ela, porque é um movimento de alma, é um movimento daquela alma querer cuidar daquilo. E às vezes, Juan, deixa eu te falar, a pessoa não entende nada o que aconteceu, e nem eu. E tá tudo bem, porque o trabalho aconteceu. Eu tenho certeza disso. E fala uma coisa para mim, eu tenho algum preparo, né? Vou constelar, né? Tem algum preparo? Eu posso falar assim, olha, eu estou no meu pior momento, eu vou constelar, ou você trabalha a pessoa primeiro antes de fazer a constelação? A pessoa pode constelar a qualquer momento, não existe um preparo. Existe, sim, no começo, um respeito ao campo daquela pessoa, né? Mas não precisa de nenhum preparo. A pessoa ela tem que estar entregue, ela tem que. Se ela chegou para uma constelação, é porque a alma dela e os ancestrais dela trouxeram ela. Né? Então, eu costumo dizer assim, tanto é que eu encerro cada constelação agradecendo muito a oportunidade de desempenhar o meu papel ali, né? Mas eu agradeço a ancestralidade, porque ali a ancestralidade também trouxe. Então, não precisa de nenhum preparo, realmente não tem nada a ver com as estrelas, né? Existem muitas pessoas que não gostam de dizer isso, mas ela é uma terapia breve e eficaz, porque ela acontece na alma. Então, a pessoa que olha ali o que está acontecendo, já vou falar dos bonecos também, e sente, então ela chegou tensa, se ela fez isso aqui, ó, já aconteceu a constelação. É como se ela acontecesse na quinta dimensão, e aquilo vai aterrando na vida da pessoa. Então, uma constelação que a gente faz, ela reverbera na nossa vida por 2 anos, e ela mexe em toda a estrutura. Então, eu, Cíntia, por exemplo, não constelo o mesmo tema antes de 3 meses, porque é algo muito profundo, é algo que mexe bastante com aquela pessoa. Nos 4 dias que seguem essa constelação, a pessoa ela pode se sentir, inclusive, ter algumas reações físicas, né? E isso no 5º dia já melhora, de tão forte que é. E algumas pessoas da família que a gente mexeu podem aparecer, pessoas que tinham sumido. Então, a gente tem uma grande força nessa questão do pertencimento familiar, sabe? Não, e o resultado eu falo que o resultado da constelação ele é rápido e ele é agressivo, né? Agressivo não da forma pejorativa, mas ele é eficaz mesmo. Ele é eficaz. E às vezes as pessoas acham, algumas acham que não, mas a gente vê mudança no comportamento, a gente vê pessoas, por exemplo, pessoas que não falavam com o pai, de repente o pai aparece do nada, um irmão aparece do nada, né? Então é eficaz, sim. Mas mexe com a gente, né? Mas quem quer mudar precisa dar uma mexida. É um processo de transformação. E quando a constelação é com bonequinhos, né? O representante é um bonequinho. E aí eu entro, é como se eu entrasse no lugar do bonequinho e sentisse o bonequinho. Mas o bonequinho, gente, é incrível. Ele cria vida. E parece até que ele se mexe, que ele chora. É muito forte. Também é uma forma. Né?
traz expressão. Boa. Ô, Cíntia, me falou, assim, você é a consteladora, né? Existem os representantes, a pessoa que vai constelar, né? Você é a consteladora. Quais são os desafios mais comuns que você tem quando você vai constelar? O que é mais comum acontecer, que é desafiador, que você tem que prestar atenção? Como consteladora? Consteladora, no papel. Primeiro, né? Perceber se aquela pessoa quer realmente uma mudança. Bert Hellinger falava, né, que a vítima ela não quer cura, ela quer aliados, né? Então, às vezes, é verdade, porque às vezes a pessoa ela também vai constelar para falar que aquilo também não deu certo. Então, entender se aquela pessoa está nesse lugar, porque daí é uma energia que a gente vai despender desnecessária, né? Bert Hellinger mesmo já fez algumas pessoas descerem da constelação, porque ele falava que não podia auxiliar a pessoa. Mas a dificuldade maior é enxergar o campo, né, Juan? É você entender e ver a situação que está acontecendo ali. Mas essa bagagem, para mim, ela já ficou um pouco mais fácil por conta do tarô, né? Porque eu jogo carta desde os 14 anos, então. A gente conversou isso ontem, né? Que isso. É uma coisa que você falou, faz muito sentido, porque eu também jogo carta, né? Então, tipo assim, quando você joga, você entra num campo, né? E você começa a ver coisas que a pessoa fala assim, o que está acontecendo, né? Então, isso daí, mas assim, eu gosto de desafios, né? Então, ano retrasado, eu me desafiei a formar 6 consteladoras. E ensinar a ver o campo, eu acho que é o mais difícil, né? Ensinar você sair, não deixar aquela história entrar em você. Então, é como você tem que tirar o seu ego, você tem que estar realmente entregue àquele campo e olhando de fora para fazer os movimentos, né? Então, essa é uma dificuldade. Outra dificuldade também é da entrega dos representantes, né? Porque às vezes alguns representantes ainda acham que aquilo é uma incorporação e confundem com algo e não é. Às vezes o representante ele também foi escolhido num papel que mexe muito com ele, então ele coloca o que ele pensa e não o que está acontecendo no campo. Então, são algumas dificuldades. Daí eu preciso sutilmente trocar aquele representante, né? Ou entender o que ele quer dizer com aquilo. E eu acho que é isso, né? Mas essa primeira que eu falei da pessoa estar ali no papel de vítima é forte, porque às vezes a pessoa realmente ela enxerga aquilo, ela recebe a cura, porque, como eu falei, a hora que a gente abre o campo, né? Só da pessoa ter chegado ali, a coisa já aconteceu, e não é porque a gente parou de fazer que ela deixou de acontecer, ela vai reverberando, né? Porque não existe tempo e espaço, aquilo vai acontecendo. Mas a pessoa precisa, perante a verdade, se posicionar, né? Ô, Cíntia, e assim, você fez a constelação, a Márcia fez uma pergunta aqui, eu vou tentar montar uma pergunta para você. Você fez a constelação, a pessoa não entendeu nada, foi o que a gente disse agora há pouco. A pessoa não entendeu nada, ela precisa refazer a constelação, ou tem um outro trabalho que você pode fazer para poder ajudar ela a entender tudo aquilo que está acontecendo, como é que isso funciona? E eu acho que é comum. Ela não precisa entender, na verdade. Essa também é uma dificuldade. Ela não precisa entender nada, mas ela vai sentir. Então, se ela sentiu algo, algo já destravou dentro dela. Porque ela já se abriu para. E, de certa forma, visualmente, ela enxergou coisas que, entendendo ou não, a alma dela se mostrou. E naturalmente isso vai acontecer. Eu acho que essa é uma grande dificuldade. Obrigada pela pergunta, porque é uma grande dificuldade. Por exemplo, quando eu fui me formar, nós constelávamos em par, nós constelávamos de 2 em 2. E eu tinha uma ressonância muito legal com uma das consteladoras, e teve um tempo eu falei, Ju, me constela minha parte financeira. Ela foi constelar.
Ela constelou, eu fui sentindo tudo, ela olhou para mim no final e falou, não me pergunta nada, porque eu não entendi nada. Eu falei, eu também não, mas a constelação aconteceu, entende? Então, realmente é um trabalho de entrega e de alma. Por isso Você que eu tem que falei, acreditar. se a pessoa chegou tensa e ela já saiu relaxada, a constelação ali já foi. Quantos anos de terapia uma constelação resolve, Cíntia? Sou terapeuta há 30 anos, terapeuta integrativa, resolve muitos anos. Realmente é uma terapia breve, né? Ninguém mais tem tanto tempo para ficar indo fazer terapia, apesar que eu sou terapeuta, então eu acredito que a terapia é necessária, mas ela, pelo menos uns 5, 6 anos aí, rapidinho. Agora, eu queria que você falasse para mim, porque eu vou falar que isso é um problema meu, tá? Tá. E eu acho que tem muita gente que também tem esse problema. Eu já vi constelação, você fazer constelação, eu vi constelação ser feita para pessoas próximas a mim, vi o resultado da constelação, resolveu o problema, mas foi de forma que eu te falei, foi forte. E Uhum. eu fiquei com medo. Falei assim, eu não vou mais fazer esse negócio, não. Eu não faço isso. Eu nunca constelei para mim, tá? Eu vi, só que Tá. eu falei assim, eu não vou fazer porque o chacoalho é tão grande e eu não sei se eu estou preparado. E aí você colocou aí, eu não sei se eu estou preparado para querer resolver esse problema, entendeu? Então, assim, para pessoas que sentem isso, que você está tirando isso da minha cabeça hoje, tá? Mas Tá. que sentem isso como eu senti, o que você fala, né? Assim, qual que é o recado para eles? Assim, eu quero fazer, tenho medo desse negócio porque pode mexer em coisas que eu não sei se eu quero que mexa. E como é que a gente traz essa lucidez para as pessoas falarem assim, não precisa fazer? Ok. Vou falar naquilo que eu acredito. Somos um espírito numa vivência humana. Você sabe disso que a gente se conhece, né? Quando eu falo eu quero fazer, eu já estou fazendo, independente do constelador. É além de nós, entende? Então, eu tenho medo. Eu tenho medo de resolver algo que eu já estou resolvendo. Eu tenho medo do quê? Então, aí volto nas leis, nas 3 leis, e na lei da gravidade, né? Eu posso ter estudado a lei da gravidade, posso não ter entendido o que ela é, mas conforme eu fui ficando mais velha, eu fui entendendo fisicamente o que isso é. Então, a partir do momento que eu quero, aquilo já está acontecendo comigo. Quando eu busco um constelador, é porque eu vou me entregar a algo. E se eu tenho medo, eu estou resistindo ao quê? Algo que naturalmente vai acontecer por conta das 3 leis. Por isso que a minha professora falou: é melhor a gente aceitar, porque vai acontecer. E assim, não é, as mudanças são bruscas, mas elas são necessárias, né? E assim, 4 dias são mais intensos para a própria pessoa. Talvez porque ela vai lidar com uma ansiedade, um medo, uma irritação. Eu mesma passei por uma. Eu adoro ser constelada também, viu, gente? Adoro. Eu mesma passei por uma constelação e saí com uma raiva, mas você fica 4 dias com raiva e aquilo acalma. É que nós somos uma sociedade muito ligada no mental apenas, né? Então a gente não consegue enxergar e perceber o que está acontecendo, né, aqui perto da gente. Então, nós somos muito São Tomé, então a gente vê quando realiza. Então, quanto mais São Tomé a gente mais a gente traz para o corpo. Quanto mais a gente vai aberto isso é mais leve. Por exemplo, João, você passou por toda já essa sua trajetória espiritual. Você sabe que o que é. Eu respeito seu destino, né? A gente diz muito isso na constelação. Eu respeito seu destino, eu vejo você. Então, assim, você também tem que respeitar o seu destino e talvez se abrir para ele, porque você vai vivenciá-lo. O como você vai vivenciá-lo é que depende de você. Então, o como você vai levar essa informação da constelação é que depende de você, porque ela vai acontecer. Porque você já foi tocado, você já foi cutucado a querer fazer. Entendi. Ô, Cíntia,
Fala um caso aí, não precisa colocar nomes, lógico, né? Mas fala um caso de uma constelação que você fez, que você fala assim, nossa, mas mudou, hein? A pessoa está diferente, assim, muito. Tenho alguns casos, tem um caso de uma moça que eu fiz um exercício sistêmico. Exercícios sistêmicos são coisas que a gente pode fazer em grupo, que de vez em quando eu faço uma jornada para isso, e foi no Dia dos Namorados. E ela sempre falava que tinha o dedo podre, que não conseguia namorar, e nananá, e nós fizemos os exercícios, e ela está casada com um filho, então, e esse filho já tem 3 anos, então foi forte. Teve uma muito rápida, teve uma agora, há pouco tempo, de uma pessoa que deve estar aqui vendo a live não, a gravação, e a gente fez a constelação numa quarta e ela foi viajar para o exterior na outra terça, coisa que não estava nem programada. Então, os resultados são rápidos, né? Maravilha. E, inclusive também de saúde, né? De saúde, às vezes a gente faz uma determinada constelação e a pessoa começa a enxergar aquela situação de saúde dela e aquela saúde passa por um processo de cura também já teve. De inclusão de irmão, porque a gente pode ser gêmeo evanescente. O que é um gêmeo evanescente? Né? Eu sou gêmeo evanescente. Na hora da fecundação foi criado dois, não sei o nome, acho que são 2 fetos, perdão, me perdeu. E aí um entra no outro e nasce um só. A pessoa que nasce, ela já não se acha merecedora de ter as coisas. Então, quando a gente encontra esse gêmeo evanescente, é como um buraco fechasse no coração. Esse eu já tive, acho que uns 3 ou 4 vidas aí que transformaram muito, inclusive a minha. Tá? Entendi. Cíntia, tem gente aí pedindo, a Lara colocou que ela queria fazer uma constelação. Posso divulgar seu telefone aqui? Por favor. Enquanto eu faço aqui, preparo aqui para mostrar seu Tá. telefone, eu sei que além da constelação você tem um espaço onde Isso. você faz outras terapias. Eu queria que você falasse um pouquinho desse seu espaço. Ok. Esse espaço é novo, aliás, vocês precisam conhecer, você e a Márcia, né? Estou esperando vocês. Trabalho com a terapia integrativa. Como sou oraculista, taróloga, né? Desde que eu me conheço por gente, eu jogo cartas. Eu dou curso de baralho, inclusive está começando um agora, para quem quiser. A gente teve uma aula inaugural ontem, mas ainda dá tempo, o curso vai começar só em julho. Vou dar aula para formação de consteladores, então você que gostou aí da constelação e quiser se tornar um constelador, lembrando que nós vamos passar por esse processo da transformação, do aprendizado e da prática da constelação. Nós temos um grupo que chama Grupo de Cura Multidimensional dos Andarilhos do Tempo, que acontece uma vez por mês, onde o meu grupo trabalha com imposição de mãos, é um outro tipo de trabalho que nós fazemos. E trabalho, então, o meu carro-chefe é o tarô, a constelação, porque através da constelação também eu abri muitas portas, né, para poder fazer uma terapia sistêmica. Então, atendo bastante gente com a terapia sistêmica, com a hipnose sistêmica. E é isso. E vou começar no segundo semestre terapia em grupo, utilizando os exercícios sistêmicos da constelação, Juan. É bem legal. Eventualmente eu faço jornadas sistêmicas, onde uma que é muito legal se chama Tomando o Meu Lugar, onde a gente coloca a pessoa no lugar dela, né? Como eu falei, a gente só tem força estando no nosso lugar. Sendo o terceiro irmão ou o segundo irmão, tem muita gente que acha que é o primeiro e não é. E esse espaço, sim, está de portas abertas para receber todo mundo. Dia 6 de julho, agora a gente vai ter uma quermesse, onde todo mundo já está convidado. E o que a gente arrecadar nessa quermesse, a gente vai utilizar para uma festa cigana, que o Juan já foi, que é a festa cigana que eu faço uma vez por ano, né?
porque eu tenho sangue Calderache e uma mentora Calon, então é para minha mentora, e é uma festa grande, então a gente já vai nessa festa junina, 6 de julho, todo mundo está convidado para participar. As minhas constelações, elas acontecem em grupo às quintas-feiras agora, a partir das 20 horas. Elas são quinzenais. Então, hoje eu estou aqui com vocês, quinta-feira que vem temos constelação em grupo. As individuais podem ser agendadas através do celular que você deixou aqui. E acho que é isso. Muito bom. E para agosto, uma turma nova de consteladores, hein? Ai, que legal. Nossa, fantástico. A festa cigana é fantástica. A cigana da Cíntia, espetacular. Eu sou suspeito para falar de cigano, quem me conhece, foi a primeira história que incorporei. E eu faço festa cigana também todo ano, no mês de setembro. Isso eu faço há mais de 20 anos. Todo ano, mês de setembro, tem minha festa cigana. Quando, na pandemia, quando não dava para fazer, eu fiz fechadinho, mas eu fiz, entendeu? E esse é um pouco. A minha normalmente também é em setembro, e a festa do João também é maravilhosa. Nós vamos fazer 2 festas, e todo mundo vai ter, em setembro, todo mundo vai comprar sua roupinha para fazer. E aí é que tá, olha só, todo esse lado que a gente vem trazendo de aprendizado com a espiritualidade, com o tarô, com a hipnose, com as terapias, eu utilizo muito na minha constelação. Eu acho que todo esse caminho abriu esse canal de poder enxergar o campo com amorosidade, me ensinou a entrega, me ensinou a engolir o meu ego para eu não entrar no lugar da pessoa, né? Isso é bem importante. Tem um grupo que se chama Saberes Sistêmicos, que são as terapias sistêmicas que eu utilizo, que eu falei das terapias em grupo. Elas vão acontecer alternadamente com os dias de constelação. E como muita gente não pode fazer constelação em grupo, né? De quinta-feira, eu pretendo abrir um sábado ou um domingo no mês para que elas possam acontecer. É isso aí. Então, se você precisa, se você não tem nada, mas em alguma coisa você tem lá atrás para resolver, mesmo que você não saiba, faça a constelação com a Cíntia. Se você tem problemas de saúde, financeiro, de relacionamento, no seu casamento, relacionamento com, sei lá com quem, constelação é uma terapia espetacular para poder se libertar dos problemas que te travam e te seguram para que você não consiga chegar onde você merece chegar, que todo mundo nasceu aqui para conquistar, né? Falo que eu gosto de falar assim, que para ser uma alma iluminada você tem que ser pobrezinho e morar num cacau. Isso não existe, tá, gente? Não. Lá atrás ensinaram isso para a gente, mas é mentira. Você pode prosperar, você pode ser feliz, você pode cuidar do seu corpo, você pode ficar bonitão, bonitona, isso. Que você vai evoluir de qualquer forma. A Lara está pedindo o endereço aqui, Cíntia. Você consegue colocar aqui no chat o endereço? Eu vou colocar, acho que aqui. Isso, coloca aí. Esse lugar aqui é novo, né? Estou lá não faz um ano e dá para receber todo mundo. Fica em Perdizes, tá? Muito bom. Do ladinho da minha casa. Aí, vou esperar você lá conhecer. Acho que foi, né? Foi General Góes Monteiro, 330 Perdizes. Você mandou no chat privado, agora eu vou mandar. Ah, peraí, você consegue? Já foi. Já enviei. Obrigada. Meu negócio é baralho, é constelação, é esse mundo que ninguém vê. A internet, graças a Deus, você existe para poder me ajudar. Ontem eu chamei a Cíntia para poder testar lá. Assim, vamos testar a sua máquina para a gente poder fazer a live. A máquina dela não funcionava. Eu tive que dar, para quem não sabe, eu trabalho com tecnologia, eu tive que dar acesso, suporte remoto para a máquina dela funcionar. É isso mesmo, porque meu negócio, como eu diria, é baralho, né? Aí aqui. Para terminar, Cíntia, a gente está chegando no final da nossa 1 hora, tá? Para terminar, eu queria que você passasse um recado aí para as pessoas. Hoje a gente vive aí num mundo bem conturbado, onde tudo está muito complicado, relacionamentos estão muito complicados, né?
as coisas não estão fáceis. Eu queria que você passasse um recado bacana aí para todo mundo, antes da gente finalizar aí o nosso bate-papo. E olha, além da constelação, se você quer jogar um baralho com a Cíntia, aí é bom, eu já fiz isso algumas vezes, é bom, hein? Pode jogar que eu indico. Deixa eu falar aqui. O que eu penso, Juan, é que somos seres únicos e o que nos torna especiais são as nossas diferenças, né? E o que eu sinto muito é uma falta de amor próprio. Todo mundo se comparando muito com o outro. Todo mundo que a grama do vizinho é sempre melhor, né? Então eu acredito muito, desde que eu ingressei nessa parte terapêutica, no autoconhecimento e no autoamor. Então, perder um tempo com a gente mesmo, que não é uma perda de tempo, né? Ter uma disciplina na nossa vida, acreditar no divino, no seu divino, eu chamo de Deus, mas cada um chama do que quiser, ter essa conexão com o seu divino, entender que você não precisa ser perfeito, né? Tanta gente se cobra a perfeição, faz a diferença. Se a gente fizer a nossa parte, por ressonância, isso vai reverberar. Se a gente fizer a nossa parte, se a gente se amar, a gente vai conseguir alguém que nos ame. Se a gente vibrar prosperidade, porque somos prósperos. Olha aqui, a gente está aqui, ó, conversando, falando, podendo beber água sem canudinho, podendo se alimentar sem sonda. Então, assim, olhar para aquilo que a gente tem e agradecer aquilo que a gente tem e deixar de olhar para a falta. Eu acho que muito desse buraco que está acontecendo em todo mundo é que todo mundo está olhando muito para a falta, porque se compara demais com o outro. Entender que somos seres divinos e que cada um de nós tem uma grande importância, eu acho que isso faz toda a diferença. Então, se amar, sabe, João? Se amar de verdade, não é aquele amar de passar batom, de arrumar o óculos, mas entender que você é perfeito da forma que você é e buscar autoconhecimento. Eu acho que em várias consciências, em várias encarnações, o que faz a gente sempre ir para mais é o autoconhecimento. Então, é o autoconhecimento daquilo que você é na tua essência, né? Por isso que, para mim, eu acredito na constelação, no tarô, porque isso remete à nossa alma, à essência. E eu acho que está faltando um pouquinho de tolerância, né? Com a gente mesmo, com o outro, amor. Se a gente não tem amor próprio, como é que a gente vai amar o outro? Alguma coisa que a gente não carrega na gente, né? E eu acredito muito nessa coisa da ressonância. Eu era muito boa de física, né? Quando eu era adolescente, eu dava aula de física. E aí, realmente, é física quântica, é ressonância. Então, acho que para a gente ir para fora, a gente primeiro precisa entrar, né? A gente precisa fazer esse caminho. Então, isso que você está fazendo aqui, de trazer algumas terapias que trazem o autoconhecimento, que fazem a gente lembrar que a gente é um espírito, tem uma vida humana, então, que existe já uma conexão conosco e com o divino, é importante, na minha visão. Só assim a gente vai conseguir evoluir, né? Evoluir não é evoluir espiritualmente, eu nem gosto disso, é evoluir como ser humano, porque somos humanos, né? E viver melhor. Cíntia, muito obrigado. Quero agradecer todo mundo que participou aí da transmissão ao vivo, agradecer quem vai ver esse vídeo gravado depois. Não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo para colocar esse conteúdo para quem precisa. Tem alguém precisando escutar isso aqui. E se você fizer esse serviço de curtir, compartilhar, se inscrever, alguém vai enxergar esse conteúdo. Cíntia, muito obrigado. Agradeço a todos. Espera que caiu um comentário aqui agora. Gratidão, é isso aí. Fica com Deus e boa noite. E aqui já se foi mais um bate-papo com o João. E na próxima semana vai ter gente interessante aqui. Falou, um abraço, Cíntia. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais, gente. Espero vocês. Tchau, tchau.